A tensão toma conta do Oriente Médio dos sonhos. O cheiro de guerra está de volta forte e metálico. Toda a região prendeu a respiração desde os ataques mortais de junho. O Irã não só não enfraqueceu, como agiu de forma mais rápida e silenciosa do que o esperado. Israel, por outro lado, está desesperadamente reunindo aliados. O mundo está à beira de um precipício e não sabe quem cairá primeiro. À primeira vista, decisões precipitadas e força nuclear assemelham-se a preparativos para a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de nos aprofundarmos nos detalhes técnicos de uma potencial guerra, é necessário dar um passo para trás, pois este conflito não se limita a mísseis e sistemas de defesa. Este impasse tem raízes mais profundas decorrentes de décadas de desconfiança mútua, motivações religiosas e objetivos geopolíticos. A Guerra dos 12 Dias, entre Irã e Israel, foi apenas um episódio de um livro enorme que ninguém consegue terminar. Parece ter acabado. Nenhum dos lados espera que acabe. Por outro lado, os ataques às trocas de mísseis e as operações de informação foram apenas o início de uma nova fase, e esta fase parece deliberada, calculada e predeterminada. O Irã está reforçando suas forças armadas, ciente de que cada ataque sucessivo pode ser decisivo, e Israel já se prepara para um estado de emergência, fortalecendo os laços diplomáticos e militares. Segundo a Reuters, o exército israelense realizou um número recorde de exercícios aéreos nas últimas 48 horas. Esses exercícios incluíram simulações de um ataque massivo ao norte e ao sul do país. Trata-se de uma resposta a relatos de inteligência de que o Irã estaria preparando uma surpresa estratégica. Veículos de comunicação internacionais como The Guardian e Al Jazeera relataram atividades estranhas na região do Golfo. Observaram a movimentação de flotilhas, o envio de lançadores de mísseis móveis e a expansão de forças perto da fronteira com a Síria. Agora está ficando claro que a calmaria que se seguiu à Guerra dos 12 Dias foi apenas uma pausa. Nessa escalada, ambos os lados não se baseiam em ações militares, mas sim em pressão psicológica. O Irã está disseminando ativamente informações referindo-se à inevitabilidade da defesa da Palestina. Seu principal objetivo é demonstrar que não tem medo e estão prontos para fazer qualquer coisa. O presidente iraniano declarou abertamente que o país está mais perto do fim da era de opressão israelense do que nunca. No entanto, há uma estratégia para essa demonstração de força. Vazamentos publicados pelo The New York Times mostram que o Irã está trabalhando ativamente para reagrupar suas forças aliadas no Iraque, Líbano, Síria e até mesmo no Iêmen. Os últimos relatos sugerem que unidades do Hezbollah estão em alerta máximo. Isso também se aplica aos Houthis, cujos mísseis já atingiram a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos e podem ser redirecionados para alvos israelenses. Curiosamente, outras vozes estão sendo ouvidas nesta situação complexa. Em entrevista à France 24, o ministro das Relações Exteriores do Catar pediu que todas as partes parassem imediatamente, afirmando que uma segunda onda de conflito poderia ser devastadora para toda a região. Analistas alertam que a guerra não se encerrará apenas no nível bilateral. Ao mesmo tempo, a ansiedade reina em Israel. A mídia local relata um aumento nas vendas de alimentos, máscaras e geradores. As pessoas estão comprando ativamente medicamentos e bens essenciais. O exército está em combate permanente. Novos níveis de segurança foram introduzidos em locais estratégicos do terminal petrolífero de Ashdod ao centro nuclear de Dimona. Apesar da escala do movimento, a questão fundamental permanece: quem partirá primeiro? O Irã, que declarou que não esperará mais, ou Israel confiante em sua prontidão para se defender, ou talvez um terceiro cujos interesses se cruzem com a instabilidade na região. Estamos em uma posição perigosa neste momento. Qualquer movimento, vazamento ou erro pode levar a uma queda. É por isso que o mundo está prendendo a sua respiração, esperando nada menos que uma explosão acontecer. O nome palestino ressoa com mais força quando se trata das razões pelas quais o Irã jamais recuará. Não se trata apenas de diplomacia ou política. É um conceito que sustenta a política iraniana desde a Revolução Islâmica de 1979. O apoio à Palestina é uma obrigação quase sagrada, não um ato de boa vontade. Em Teherã, cada novo ataque a Gaza e cada morte palestina são vistos como uma afronta pessoal. Como resultado, o Irã intensificou drasticamente sua retórica após a recente série de ataques aéreos na faixa de Gaza. Enquanto houver ocupação, enquanto o povo palestino viver sob cerco, continuaremos a luta em todos os níveis até a vitória, declarou o líder supremo Ali Khamenei. Em Teherã, essas palavras não são apenas slogans. Toda a estratégia do país se baseia nessa premissa estratégica. O Irã não foi o único país a se opor aos ataques israelenses em Gaza, que destruíram infraestrutura e mataram dezenas de civis. De Beirute a Bagdá e Damasco, a Saná, manifestações gritavam Palestina livre e morte ao sionismo. Esses sentimentos criam uma atmosfera na qual os aliados do Irã ordenam tacitamente uma resposta. O conflito tem testemunhado uma renovada atividade do movimento Jihad Islâmico e do Hamas, com fontes árabes, relatando que este último recebeu recentemente um carregamento de armas provavelmente de origem iraniana. Israel respondeu reforçando o bloqueio e a vigilância aérea.
Mas isso só aumentou esse desespero em Gaza, onde a situação humanitária se aproxima da catástrofe. A ONU relata que os hospitais estão operando no limite de sua capacidade e mais de 70% dos habitantes de Gaza não têm acesso regular à água potável. Esta é uma característica fundamental da estratégia do Irã, posicionar-se como protetor dos despossuídos, não como um agressor. O Irã fortalece sua posição moral perante seu povo e aliados com cada criança morta em Gaza. Também aumenta o apoio internacional em países com forte sentimento anti-ocidental. O Irã também intensificou a pressão diplomática nas últimas semanas. O ministro das Relações Exteriores iraniano propôs formalmente uma coalizão islâmica unida de defesa ao mundo muçulmano para defender a Palestina no Fórum D8 em Istambul. Apesar das relações turbulentas com o Irã, Paquistão, Argélia e até mesmo a Turquia, manifestaram interesse na ideia, embora ela ainda não tenha se concretizado. Ao mesmo tempo, Israel está cada vez mais isolado. Nem todos os aliados da ONU estão oferecendo apoio incondicional. Embora os USAT rejeitem as resoluções, o Conselho de Segurança da ONU está discutindo medidas emergenciais para criar um corredor humanitário para Gaza. A comunidade internacional está aumentando a pressão. Brasil e África do Sul estão particularmente ativos, pois acusam abertamente Israel de crimes de guerra. Nos bastidores, as palavras são ainda mais alarmantes. Se o Irã decidir que a Palestina é uma linha vermelha, além da qual uma guerra total começa, então já a cruzamos, disse Amos Yadlin, ex-analista militar israelense, ao Haaretz. Essas alegações são apoiadas pelo fato de que mesmo em Israel há uma consciência de que uma ação contra Gaza poderia desencadear não um conflito local, mas uma conflagração geral. O interessante nessa situação é que o Irã está usando cada vez mais o soft power. Isso acontece por meio de recursos de propaganda, canais de TV, via satélite Telegram e TikTok, que divulgam vídeos mostrando a destruição em Gaza, além de apelos à solidariedade. Isso cria um forte pano de fundo emocional que leva o público a condenar Israel e seus parceiros ocidentais. Portanto, o fator palestino não é apenas uma alavanca, é a base da estratégia iraniana. A paz é impossível até que a questão palestina seja resolvida de forma justa, na visão de Teherã. Além disso, a cada dia que passa, a cada ataque, essa posição só se fortalece. Enquanto a infraestrutura de Gaza arde a atenção internacional, se volta repentinamente para o Irã, lar de laboratórios nucleares, hangares de urânio enriquecido e os locais secretos sobre os quais a inteligência há muito tempo fala. O motivo é que 400 quilos de urânio enriquecido a 60% desapareceram repentinamente. Isso é suficiente para fabricar de 8 a 10 ogivas nucleares, perigosamente próximo do padrão militar. A Agência Internacional de Energia Atômica, AIEA, que monitorou recentemente o programa nuclear iraniano, informou que o acesso a diversas instalações em Isfahan, Fordow e Natanz foi restringido. Muitos inspetores deixaram o país devido a dificuldades técnicas e falta de acesso às áreas necessárias. Desde então, todo o programa permanece em silêncio. Por esse motivo, a declaração de Mohammad Eslami, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, foi encarada como um desafio. Não queremos guerra, disse ele sem rodeios, mas o Irã se reserva o direito de mudar sua doutrina nuclear caso encontre obstáculos. Isso significa que Teherã poderia oficialmente deixar de alegar o uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos e passar a desenvolver armas dissuasivas diante de um perigo total. A imprensa mundial está preocupada. Segundo análises do Wall Street Journal e do Le Figaro, o desaparecimento do urânio coincidiu com a movimentação ativa de equipamentos militares no Irã. A movimentação de caminhões, a instalação de novos sistemas de refrigeração e o aumento do consumo de energia foram mostrados por imagens de satélite da inteligência israelense. Mas a notícia de que um divisor de águas está sendo desenvolvido, um míssil que os iranianos chamam de disruptor de equilíbrio, é ainda mais perigosa. Fontes afirmam que se trata de um sistema hipersônico capaz de penetrar o sistema de defesa antimísseis Iron Dome de Israel, destruindo interceptadores Arrow 3 e atingindo alvos centrais em 90 segundos. Fontes da indústria de defesa afirmam que o míssil já foi testado em absoluto sigilo. O Irã também descobriu uma vulnerabilidade sistêmica nas defesas de Israel, de acordo com um vazamento em canais do Telegram ligados à Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC. Não se trata de uma brecha, no sentido usual, mas de uma falha nos algoritmos de interceptação, que permite que um ataque penetre nas defesas, dependendo das condições climáticas e da frequência dos lançamentos. O pânico na mídia israelense fala por si apesar da falta de confirmação oficial. O que também é especialmente perigoso é o fato de que esses desenvolvimentos estão sendo realizados em absoluto sigilo, sem a participação da AIEA, sem a participação de outros países. Isso significa que nos próximos meses, ninguém saberá o quão perto o Irã está de criar um veículo de lançamento.
Além disso, considerando os 400 quilos de urânio que desapareceram, surge uma pergunta lógica. É possível que a arma tenha sido fabricada, mas ainda não tenha sido demonstrada. Segundo o Washington Post, a inteligência americana afirma que o Irã não está realizando testes para preservar margem de manobra política. No entanto, os israelenses não estão tão otimistas. Em uma reunião a portas fechadas, o primeiro-ministro Netanyahu chamou a situação de ameaça existencial e ordenou que o Shin Bet e o Mossad agissem sem esperar ou consultar a ONU. Adicione a isso informações sobre a construção do que parece ser uma instalação nuclear subterrânea no norte do Irã. Dados de satélite mostram que ela tem 80 metros de profundidade, tornando-a inacessível a ataques convencionais. Analistas militares dizem que Teherã está tentando criar um escudo invisível para elementos nucleares, que lhes permitiria funcionar mesmo durante uma guerra. Ao mesmo tempo, Teherã fortaleceu os laços diplomáticos com a Rússia e a China. Fontes do Ministério das Relações Exteriores iraniano afirmam que não apenas estão sendo discutidos o fornecimento de satélites e sistemas de defesa aérea, mas também planos para responder a ataques a instalações nucleares. Isso ressalta o fato de que o programa nuclear iraniano representa uma ameaça para o mundo inteiro, não apenas para o Irã. Tudo isso acontece em meio ao desaparecimento de observadores internacionais, ao urânio misterioso, a novos mísseis e ao desejo de uma última demonstração de força iraniana. Mas quem determinará quando a guerra começará, se, como afirmam fontes, esta for, de fato, a última guerra? Apesar do foco do Ocidente na ameaça iraniana, poucos percebem que Teherã há muito tempo tem uma agenda mais ampla. Seu poder não reside apenas em mísseis e urânio, mas em um círculo crescente de aliados eficazes, mesmo que não expressivos. E isso torna a Rússia, China e Coreia do Norte atores importantes no complexo conflito no Oriente Médio. Precisamos começar pela Rússia. Seu apoio ao Irã há muito deixou de ser simbólico. Após assinar um acordo estratégico de cooperação técnico-militar em 2023, a Rússia começou a transferir para o Irã os sistemas de defesa aérea S-400, que estão entre os mais avançados do mundo. Drones israelenses e americanos já foram avistados tentando se aproximar de instalações nucleares nesses pontos-chave. O Irã também está recebendo kits de rastreamento por radar e sistemas de guerra eletrônica, o que fortalece significativamente as defesas do país. Mas talvez as entregas mais significativas sejam os caças Su-35. Essas aeronaves de geração 4++, possuem manobrabilidade excepcional, alcance potente e capacidade de transportar um grande número de armas, incluindo mísseis ar-superfície, o que as torna potencialmente devastadoras em modo de ataque. De acordo com o Al Monitor, alguns desses caças já foram testados e estão atualmente na base aérea de Tabriz, no Irã. A China, por outro lado, está adotando uma abordagem mais branda, mas não menos decisiva, após o fracasso das tentativas israelenses de bloquear a venda dos caças chineses J-10C, conhecidos como assassinos do Rafale. Pequim teria negociado secretamente a entrega ao Irã. Segundo fontes do Oriente Médio, o primeiro lote poderia ser enviado por meio de navios cargueiros civis via terceiros países. A China também transferiu o sistema de mísseis antibalísticos HQ-16 e os sistemas de mísseis terra-ar móveis H-1-17E para o Irã. Esses sistemas são projetados para preencher lacunas nas defesas aéreas iranianas e melhorar a proteção contra ataques de baixa altitude, especialmente de aeronaves israelenses. Além disso, com a ajuda do sistema de navegação por satélite Beidou da China, que o exército iraniano utiliza desde 2024, é possível rastrear até mesmo alvos invisíveis como aeronaves furtivas. Aviões de reconhecimento americanos já teriam enfrentado problemas no Golfo Pérsico por causa disso, mas a lista de parceiros continua. Apesar do sigilo, a Coreia do Norte tem uma longa história de cooperação em mísseis com o Irã. Fontes de inteligência no Japão e na Coreia do Sul afirmam que o Irã obteve projetos e tecnologia de ICBMs, e algumas das novas ogivas iranianas são quase idênticas às norte-coreanas. Curiosamente, o número de voos entre Teherã e Pyongyang aumentou nos últimos meses. Embora sejam oficialmente considerados voos humanitários, os especialistas têm certeza de que isso se deve aos suprimentos planejados para as Forças Armadas. Tais ações preocupam Israel, Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos, que temem que o conflito possa se espalhar para outros lugares. O Irã, aparentemente o único país sob sanções, conseguiu criar uma rede de apoio multifacetada. A Rússia fornece aeronaves e sistemas pesados. A China é um parceiro inovador com objetivos globais. A RPDC fornece expertise em mísseis. O Irã se torna um membro dessa troika, que pode se dar ao luxo de ditar os termos e se defender. É importante notar que os laços do Irã com esses países não se limitam a suprimentos militares. Além disso, a cooperação econômica está se desenvolvendo. Segundo a Bloomberg, o comércio com a China atingiu os 40 bilhões de US$ nos últimos 12 meses, e com a Rússia mais de os 25 bilhões de US$
Apesar das sanções ocidentais, projetos conjuntos em energia logística e até mesmo inteligência artificial estão se desenvolvendo ativamente. Além disso, o mais importante é que este não é apenas um acordo no papel. Trata-se de uma infraestrutura real de apoio que pode ser usada em caso de guerra. O Irã tem uma ampla retaguarda na Eurásia, ao contrário de Israel, que depende de ajuda imediata do Ocidente. Está ficando claro que o Irã não estará sozinho se o conflito eclodir com força total. O país contará com os recursos e a experiência de aliados que extraoficialmente estão prontos para mudar o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Assim, a guerra que se aproxima está se tornando imprevisível e talvez a mais destrutiva da história da região. O Ocidente também não se cala quando Teherã pede ajuda aos seus aliados orientais. Israel nunca esteve sozinho em seus conflitos, especialmente com o Irã. A cada dia fica cada vez mais claro que os Estados Unidos, a Alemanha e a Grã-Bretanha não apenas apoiam Israel, mas também estão prontos para agir, não apenas para falar. Essas ações já estão acontecendo e rapidamente em larga escala e sem precedentes. O governo do presidente Donald Trump anunciou um novo pacote de ajuda militar para Israel, no valor de mais de os 500 milhões de dólares, imediatamente após a Guerra dos 12 Dias. No entanto, o valor real é significativamente maior com o político, relatando que, considerando os contratos urgentes e as linhas de suprimento fechadas, o valor pode ultrapassar os 1 bilhão. Munições guiadas de precisão, mísseis, ar-superfície, sistemas de guerra eletrônica e drones táticos de última geração foram incluídos no pacote. O Pentágono sabe que isso não é apenas uma demonstração de solidariedade, é parte de uma estratégia para conter o Irã. A Força Aérea dos Iwissers já realizou exercícios no Mediterrâneo Oriental, praticando cenários para atingir 3 importantes alvos iranianos simultaneamente, e uma base militar no Kuwait adicionou 1.200 soldados, incluindo operadores de defesa aérea e técnicos de sistemas de ataque. A Alemanha também está tomando medidas decisivas. O Der Spiegel relata que pelo menos 14 aviões de transporte da Luftwaffe chegaram a Israel nas últimas 2 semanas, entregando equipamentos e munições. Fontes não oficiais relatam entregas de sistemas antimísseis Iris-T atualizados e drones de longo alcance modernizados. Ao mesmo tempo, Berlim intensificou seu apoio diplomático a Israel internacionalmente. Em discurso no Bundestag, o ministro da Defesa alemão afirmou: "A ameaça do Irã não é apenas uma crise regional. Ela ameaça toda a nossa segurança." Pela primeira vez em vários anos, a Alemanha está pronta para se juntar a uma coalizão de defesa direta fora da OTAN. O Reino Unido está agindo secretamente. No entanto, os fatos falam por si. No início de julho, um avião cargueiro A400M da RAF foi registrado pousando no aeroporto Ben Gurion, transportando, segundo o Times of Israel, equipamentos secretos relacionados à segurança cibernética e sistemas de mira. Além disso, os serviços de inteligência britânicos e o Mossad estão cooperando ativamente na área de inteligência cibernética e interceptação de dados eletrônicos para monitorar as atividades do IRGC. Todas essas ações fazem de Israel o centro estratégico da OTAN na região, e extraoficialmente também. Até o momento, o Centro de Estudos do Oriente Próximo, em Washington, estima que Israel recebeu cerca de 37% de todas as transferências externas de armas da OTAN nos últimos 3 meses. Essa quantidade sem precedentes de ajuda demonstra a determinação do Ocidente. Mais importante ainda, Israel está dando sinais de estar se preparando para um possível ataque. O ministro da Defesa israelense disse ao Jerusalém Post: "Se a diplomacia não funcionar, seremos forçados a agir. E isso é vital para a sobrevivência." Israel está claramente considerando impedir um ataque às importantes instalações do Irã, especialmente se houver sinais de desenvolvimento de armas nucleares. O Irã está retaliando, reforçando suas defesas. No entanto, o Ocidente tem vantagem numérica e tecnológica. A Força Aérea dos países meios tem mais de 200 caças F-35 prontos para serem enviados ao Oriente Médio. Alemanha e Grã-Bretanha já se uniram para criar um esquadrão conjunto de reação rápida. Assim, não se está criando apenas uma coalizão contra o Irã, mas sim uma coalizão completa, capaz de atacar pelo ar, pelo mar e pelo ciberespaço. Além disso, o ataque pode ser econômico e militar. A União Europeia desenvolveu um novo pacote de sanções que inclui o congelamento de ativos de empresas iranianas relacionadas ao complexo militar industrial e o corte de acordos internacionais por parte de diversos bancos. A questão-chave é se esse apoio a Israel é uma iniciativa defensiva ou uma preparação para uma ofensiva completa. A linha entre apoio e participação na guerra está se tornando cada vez menos nítida. Em situações em que ambos os lados pegam em armas rapidamente, um pequeno incidente pode levar ao desastre. Isso ameaçará não apenas o futuro do Oriente Médio, mas também o equilíbrio de poder no mundo. O Irã não é mais uma fortaleza isolada contra o mundo. Desde o fim da Guerra dos 12 Dias, ficou claro que Teherã está aprendendo rapidamente, analisando com eficácia e agindo com maior confiança. O Irã agora está antecipando onde costumava reagir. Mudou suas táticas, passando da defesa para a preparação ativa para a próxima fase que pode ser decisiva.
O primeiro passo foi modernizar os sistemas de defesa, mísseis de terceira geração, novos algoritmos de reconhecimento e direcionamento e a integração de tecnologias russas e chinesas já foram implantados em áreas estratégicas. Quando os sistemas de defesa aérea se aproximam de instalações nucleares, eles criam um denso campo de proteção. Mas o mais perigoso são os sistemas mais recentes que podem interceptar e abater alvos, além de coletar dados de reconhecimento de drones e satélites. O Irã também reforçou suas defesas cibernéticas. Um documento vazado e distribuído pela Cyber News Irã afirma que a Guarda Revolucionária Islâmica, IRGC, criará um novo departamento responsável pela vigilância cibernética de alvos em Israel e nos Estados Unidos. Hackers iranianos teriam desativado o sistema de alerta de uma base aérea israelense no início de junho, permitindo que um drone entrasse no espaço aéreo antes de ser capturado. A Marinha da República Islâmica também iniciou suas operações. O Estreito de Hormuz registrou um aumento no número de navios patrulhando com mísseis antitanque e sistemas de defesa aérea. Além disso, de acordo com a agência de notícias iraniana, Tasnim, um novo submarino, o Fatah-2, foi comissionado com capacidade para lançar mísseis porta-aviões. Esses submarinos podem mudar o equilíbrio no Golfo Pérsico, em combinação com o sistema de navegação por satélite chinês, Beidou. Mas o Irã está se concentrando em mísseis balísticos. Engenheiros iranianos alteraram trajetórias de lançamento, tempos de voo e sistemas de camuflagem após estudar as vulnerabilidades dos sistemas Arrow e Iron Dome. Como alguns mísseis agora se dividem em ogivas de distração, são mais difíceis de interceptar. Se formos atacados, não apenas responderemos, afirmou o serviço de imprensa do IRGC. Iremos de onde vier a ameaça. Um vazamento de informações da inteligência israelense, publicado no Haaretz, afirma que o Irã desenvolveu uma nova tática de lançamento de mísseis massivos, drones kamikazes e drones Isca que atingem as defesas aéreas simultaneamente. Um ataque semelhante já foi simulado na Síria juntamente com o Hezbollah. Agora, se espalhar, pode ser replicada em Israel. Mas o Irã está preparando uma resposta subsequente. O Irã desenvolveu um plano operacional para lançar um ataque preventivo contra 3 locais israelenses, incluindo a base de Palmachim, que supostamente abriga transportadores nucleares, segundo uma reportagem do The New Arab. Se a inteligência do IRGC confirmar que um ataque israelense é iminente, a ação será considerada um ataque contra ataque. Com o Irã recebendo apoio ativo da China, Rússia e Coreia do Norte e o potencial envolvimento de grupos aliados no Líbano, Síria e Iêmen, o conflito está assumindo a aparência de uma ofensiva regional coordenada. Israel não está disposto a se recuar. No entanto, se os ataques iranianos não forem precisos o suficiente e as defesas aéreas forem sobrecarregadas, as consequências podem ser catastróficas. A diplomacia internacional permanece em silêncio. Ninguém se apressa em atuar como mediador diante da crise interna na UE e da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. O mundo parece estar assistindo à catástrofe sem intervir. Isso aumenta a confiança do Irã. Ambos os lados têm um plano, armas, aliados e vontade, e ambos os lados não estão dispostos a ceder. Isto é mais do que um conflito local. Isto é xadrez nuclear, onde cada movimento pode ser o último. O mundo pode mudar para sempre com o apertar de um botão. Além disso, o Irã agora olha para o futuro, apesar de ter agido com cautela antes, não sozinho, e junto com aqueles que estão prontos para apoiá-lo até o fim.